Vamos dar início ao seminário das melhores experiências de cicloturismo e rotas de ciclismo do Brasil. Uma realização do Fórum de Turismo Vale dos Sertões, SEBRAE e o Programa da Regionalização do Turismo aqui na Paraíba. Praticar o cicloturismo já é uma boa maneira de reduzir o impacto ambiental de uma viagem, mas também para complementar paisagens a seu tempo, ter um contato próximo com diferentes culturas, fazer amizades, manter a saúde em dia e alimentar o espírito de aventura, são algumas razões que levam diversas pessoas a viajar de bicicleta. O seminário visa despertar nas pessoas o interesse pela prática esportiva através da bicicleta, proporcionar essa integração entre ciclistas, atletas, amadores e profissionais, criando um clima de aprendizado e troca de experiências entre os participantes. Em breve, teremos a Rota de Ciclismo Vale dos Sertões, aqui na Paraíba, a primeira rota de ciclismo da Paraíba. Portanto, contamos com o apoio de todos vocês. As palestras do seminário serão de 30 minutos e as perguntas apenas pelo chat. Solicitamos manter os microfones desligados para que todos possam acompanhar as palestras sem interrupções. Lembramos que este seminário também está sendo transmitido pelo YouTube do SEBRAE e por isso ficará gravado. Então, nesse momento, ouviremos a primeira palestra, Rota de Ciclismo, Caminho, Cora Coralina e Goiás. O palestrante é Diego Pinto Mendonça, que já está aqui conosco, diretor de Administração e Finanças da Associação do Caminho de Cora Coralina, professor da UEG, Campus Cora Coralina, no curso Bacharelado em Turismo e Patrimônio. Mestrado em andamento pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Estadual de Goiás, especialista em Turismo e Meio Ambiente pela Universidade de Araraquara, em 2019. Graduada em Turismo pela Universidade Estadual de Goiás, 2017. Guia de Turismo Nacional e Regional em Goiás. Realizou diversas cicloviagens e a maior delas foi o projeto Pedalar é Preciso, 10 mil quilômetros pelo Brasil. Com vocês, Diego Mendonça. Boa noite, Diego. Boa noite, Regina. Está me ouvindo bem? Muito bem. Certo. Maravilha. Faltou aí nessa apresentação ciclista, né? Eu sou ciclista também, principalmente. Regina, eu vou passar minha apresentação aqui. Sim. E aí vocês me dizem se vai rodar tudo certo. Tá abrindo aqui. Bom, primeiro, né, Regina, enquanto vai abrindo aí, eu queria agradecer o convite, né? Já abriu. Abriu? Beleza. Eu queria primeiro agradecer o convite, eu estou representando a Associação do Caminho de Cora, mas não só a associação, a gente representa todos os povoados do caminho, todas as cidades que estão aí em busca de desenvolver esses produtos, né, de certa forma, esses caminhos ciclísticos e também abrange os caminhantes, mas nosso foco aqui hoje será a bicicleta. Então é isso, meu nome é Diego, né, eu sou diretor de Administração e Finanças da Associação do Caminho de Cora. Fiz recentemente o caminho, agora dia 1º de outubro a gente fez o caminho novamente para perceber como que está, né, as falhas e o que a gente pode melhorar e o que está de bom. E é isso, eu moro aqui na cidade de Goiás, nessa terra da poetisa Cora Coralina, que dá o nome aí ao caminho. E durante a minha fala aqui eu vou estar falando sobre como que o caminho surgiu, né, de onde que veio essa ideia, um pouco do contexto histórico desse caminho. E, Regina, se meu tempo estourar, você vai me avisando aí, tá? Eu estou aqui atento, mas qualquer coisa você me avisa. Tá. Então, antes de falar do Caminho de Cora, eu vou falar um pouco sobre as trilhas de longo curso, porque o Caminho de Cora Coralina é uma trilha de longo curso. E as trilhas de longo curso são esses caminhos criados para ser percorridos
a pé ou de bicicleta, em alguns casos de cavalo e até mesmo de caiaque, como é a Rota dos Pioneiros, lá no Paraná. O objetivo das trilhas de longo curso é conservar a biodiversidade, é conectar paisagens, principalmente através da interligação de unidades de conservação. Eu vou falar um pouco mais disso em relação ao Caminho de Cora. Diversificar a oferta turística nas áreas naturais. Normalmente, essas trilhas de longo curso, a maioria do trajeto se dá em áreas naturais, né? Outro objetivo das trilhas é valorizar essa cultura regional, a cultura local, por onde o caminho passa, além de integrar turistas e comunidades, né, pelo caminho. Então, hoje, as trilhas de longo curso já são reconhecidas por uma portaria assinada em conjunto do Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Turismo e ICMBio, né? Então, esses objetivos estão dentro dessa portaria. Mas a história das trilhas de longo curso, ela inicia lá nos Estados Unidos. A primeira trilha de longo curso sinalizada foi a Appalachian Trail, né, que tem mais de 3.500 quilômetros. Ela foi sinalizada entre 1923 e 1937. Ela já forma um dos maiores corredores ecológicos dos Estados Unidos, né, fomentado pela implantação dessa trilha. E atualmente, nos Estados Unidos, já tem mais de 95 mil quilômetros de trilhas sinalizadas. Enquanto as trilhas de longo curso, ela está começando aqui no Brasil, né, elas estão se desenvolvendo agora. Em outros locais, como a Europa também, já existem diversas trilhas. Então, é um produto turístico, e talvez nem seria o termo utilizar produto turístico, mas no fundo ele acaba sendo, é um produto que já está difundido mundo afora, né? Aí a gente tem as 12 principais trilhas aí da Europa, as IPEFs, né, são as trilhas de longo curso europeia, e no Brasil, quem começou esse processo aí foi a trilha Transcarioca. Ela foi inaugurada oficialmente em 2017, mas há relatos da sua elaboração, do seu estudo na década de 90, né? O Pedro Cunha Menezes, que era diretor do ICMBio, ele agora é presidente da Rede Brasileira de Trilhas, ele foi um dos precursores dessa trilha e conta num livro, Transcarioca, Todos os Passos de um Sonho, toda essa caminhada inicial da trilha Transcarioca. Eu falo inicial porque agora ela já é reconhecida oficialmente como equipamento público na cidade do Rio de Janeiro, né? O objetivo dela foi conectar as unidades de conservação da cidade do Rio. Então aqui tem um mapa mais atual que eu retirei do site. A trilha Transcarioca tem 25 trechos, em destaque aí do lado esquerdo abaixo está o trecho 1, Barra de Guaratiba a Grumari. Então, essa trilha Transcarioca, ela foi a primeira. O que acontece? Hoje, já são diversas trilhas de longo curso se desenvolvendo, né? Diversas trilhas. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, o Caminho dos Veadeiros, né? A gente tem a própria trilha Transcarioca. Essa identidade, essa pegada que a gente está vendo, ela é o que identifica as trilhas de longo curso. É ela que sinaliza, ela que orienta quem vai percorrer o caminho. E o Caminho de Cora é uma dessas trilhas, né, que estão aí se desenvolvendo. Eu não estou vendo o chat, tá? Então, peraí, deixa eu encerrar a apresentação aqui. Se alguém falar no chat, vocês me chamam a atenção, porque eu estou vendo minha apresentação, tá ok? Certo, então, falando aqui da Rede Brasileira de Trilhas. Então, são diversas trilhas, como eu tinha dito, lá no Paraná, a Rota dos Pioneiros, né, que é de caiaque, e o Caminho de Cora é uma dessas trilhas. Então, agora a gente entra, de fato, no Caminho de Cora. O Caminho de Cora ela é uma trilha de longo curso, ela está dentro do estado de Goiás, ela tem quase 300 quilômetros de extensão, ela interliga os municípios de Corumbá de Goiás até a cidade de Goiás, ou Goiás Velho, como a maioria conhece. E passa por algumas cidades históricas, como Pirinópolis, Jaraguá, São Francisco. Então, a gente pode perceber aí o mapa exato do Caminho de Cora, né? É bem no meio do Brasil mesmo, é bem no interior de Goiás. Começando no Caminho de Corumbá, claro que o sentido é o caminhante ou o ciclista que escolhe, mas normalmente a gente percebe que as pessoas começam mais em Corumbá de Goiás e aí com destino à cidade de Goiás, certo? Mas o sentido, a sinalização abrange os dois sentidos.
Então, o caminho de Cora, a característica dele é ser em estradas de terra, estradas vicinais e trilhas em meio à mata. Somente 11% do caminho de Cora estão em asfaltos ou então dentro dos núcleos urbanos. Esse distanciamento, né, desse fluxo cotidiano, desse agito das grandes cidades, ele já é um atrativo do caminho de Cora. Quando você faz o caminho de Cora, você está por dentro do cerrado, você está passando em áreas preservadas, você está passando em diferentes tipos de cerrado, e muitas vezes a gente percebe que o turista busca isso, né? Esse contato com a comunidade rural, um lugar mais tranquilo de pedalar, porque quem mora em cidade grande sabe que pedalar em cidade grande não é fácil, né? Então, quando você faz o caminho de Cora, você tem essa questão de você estar mais próximo à natureza do que do lado urbano. E aí a Goiás Turismo disse que a riqueza do caminho não estará nas cidades, apesar que as cidades são bastante ricas culturalmente e no meio ambiente natural também. O diferencial serão sítios históricos, arqueológicos e naturais que tem durante o percurso da trilha. Então essa é a paisagem, pelo menos no mês de outubro, que predomina no caminho de Cora e no cerrado como um todo, né? Algumas áreas florestais, outras áreas com árvore mais baixa, expostos ao sol, e algumas áreas de pastagem, né? Porque o caminho passa em zona rural, e como algumas pessoas sabem que o cerrado já passou por esse processo em muitos pontos, ele está desmatado, mas o caminho de Cora, ele busca percorrer fora dessas áreas, mas é impossível a gente conectar algumas paisagens sem estar passando em locais expostos ao sol, com poucas árvores, enfim. Então, quem foi Cora? Cora, né? Cora Coralina é uma poetisa, ela é internacionalmente reconhecida, já ganhou alguns prêmios na literatura brasileira. Ela dá um nome ao caminho, pois durante o caminho você encontra vários trechos de poesia da Cora Coralina. Né? Muitas pessoas perguntam se ela fez o caminho. Bom, de fato, talvez até tenha feito algum trecho, porque era a antiga estrada, né? Cora Coralina nasceu em 1895, então talvez tenha passado, mas a proposta do caminho é essa, não só o contato com a natureza, mas a reflexão também. Além de estar divulgando aqui uma poetisa goiana que é fantástica. E aí o que acontece quando você está fazendo o caminho, quando você está pedalando, em muitos trechos você vê essas placas de poesias em locais propícios para fazer uma parada, né? Seja numa sombra, seja próxima a um rio. Então, isso aí é mais uma coisa que todas as pessoas tenham algum tipo de sentimento em relação a essas poesias, porque, por exemplo, a gente tem muito arrogância de chegar em cidades pequenas e achar que nós somos os detentores do conhecimento. Assim, eu já perdi isso, mas eu sei que a gente tem isso carregado. E a Cora Coralina é muito precisa quando ela fala que o saber se aprende com mestres e livros, mas a sabedoria é com o corriqueiro, com a vida e com os humildes. Então, de certa forma, você vai adentrando as regiões do interior de Goiás e vai percebendo que ali você é o que não tem o conhecimento, ali você está ali para aprender. E isso acontece muito, a gente aprende muito no caminho de Cora, principalmente com a comunidade local, né? Então eu falei sobre a questão de interligar as unidades de conservação, e aqui a gente pode ver, primeiro, o Parque dos Pirineus, né? Na verdade o parque é essa área menor, essa área maior é a área de proteção ambiental. Então, o Parque dos Pirineus, o Parque da Serra de Jaraguá e o Parque da Serra Dourada. São 3 parques estaduais, e aí o caminho conecta essas unidades de conservação, e tudo indica que o futuro é que a gente construa um corredor ecológico. Em janeiro já vai acontecer uma ação, janeiro ou fevereiro, com plantio de árvores em alguns locais, e a ideia, né, não só do caminho de Cora, mas das trilhas de longo curso, é conectar essas paisagens, é criar corredores ecológicos para, de certa forma, tentar conservar essa biodiversidade que existe. E no Cerrado, a biodiversidade ela é riquíssima, né? Tanto de fauna quanto de flora. Aí está alguns números da fauna do Cerrado, mas fazendo o caminho algumas vezes, eu já encontrei diversos bichos, assim. Claro que não é todo mundo que faz o caminho que encontra, porque hoje é cada vez mais complicado você ver um animal silvestre, né? Mas tucano, tamanduá, coati, lobo-guará, paca, isso a gente já viu. Então, essa biodiversidade de fauna, ela é mostrada no caminho
não só a fauna, mas também a flora, né? O Cerrado é riquíssimo na questão da flora, ele é a savana mais biodiversa do mundo. Para a gente ter uma ideia, das 11.600 espécies que tem no Cerrado, 4.400 são endêmicas, ou seja, 4.400 plantas só acontecem no Cerrado. Representa 1% das espécies, 1,5% das espécies de todo mundo. Ou seja, o Cerrado é riquíssimo, né? Essa alta taxa de endemismo aí e o grau de ameaça do bioma do Cerrado faz com que ele torne-se um hotspot de conservação. Então, essa variedade da flora, ela está presente por todo o caminho. Por exemplo, aqui, isso são fotos tiradas recentes, a gente está na época dos frutos aqui no Cerrado. Essa primeira fruta aqui é uma cagaita, né? Eu não sei quem conhece a cagaita, é uma delícia, está na época da cagaita. Essa segunda aqui é o murici, começando a dar o fruto. Essa terceira é o araticum, né? Essa de baixo aqui é a mangaba, que tem muito aí no Nordeste, só que nossa mangaba aqui, a diferença dela é só o pé. Eu já vi o pé da mangaba do Nordeste, o pé é diferente, mas a fruta é a mesma. Estamos na época da mangaba. E o caju, que também aí onde vocês estão no Nordeste é muito comum, mas aqui a gente tem uma particularidade de ter o cajuzinho do Cerrado, que é um cajuzinho um pouco menor e bem amargo. A gente percorreu o caminho agora, recentemente, e todas essas frutas foram encontradas no caminho. Então, quando você faz o caminho de cora, você tem essa possibilidade. Não quer dizer que vai encontrar, porque, por exemplo, observa a mangaba, que ela é praticamente da mesma cor que as folhas. Então, muitas vezes, você passa no pé e nem vê a fruta. E aí, nesse ponto, o guia contribui muito, né? O guia contribui muito, não só para falar da parte histórica do caminho, que eu vou tratar aqui mais à frente, mas para falar também sobre essa diversidade da flora, certo? Bom, então, como que iniciou a escolha do traçado do caminho de cora? E aí, muita gente vai dizer que foram com os bandeirantes, mas o que a gente tem que entender é que no Cerrado, no Planalto Central, já há registro de ocupação humana 11 mil anos antes do presente, né? Ou seja, os indígenas, os povos antigos, eles utilizavam essas trilhas, não só no Cerrado, mas em outros locais do Brasil, para poder se locomover, né, entre as tribos, entre os locais. E, na verdade, isso começa com essas trilhas indígenas, porque a gente já sabe, pelas pesquisas, que os bandeirantes utilizavam-se muito do conhecimento indígena, um deles era as trilhas. Mas, de fato, esse processo só acontece, registro deles, na época dos bandeirantes. Pessoal, talvez eu estou falando muito rápido, às vezes eu engato, aí se eu estiver falando muito rápido, vocês me falam, tá? Tá tudo certo aí, né? Tá ótimo. Então tá. Vou voltar aqui para. Então, os bandeirantes chegaram. Né? Os bandeirantes chegaram no século XVII, utilizando essas trilhas. Quem chegou primeiro aqui em Goiás, não primeiro, mas quem chegou também foi o Bartolomeu Bueno, conhecido como Anhanguera. O Anhanguera pai veio no século XVII, encontrou as minas de ouro, mas só depois que o Bartolomeu Bueno Filho veio, o Anhanguera II, o Anhanguera Filho, ele veio e aí, de fato, começou a exploração de ouro aqui nos distritos ou nos municípios aqui de Goiás, como Cidade de Goiás, Corumbá, Perinópolis. E esses caminhos por onde o Anhanguera percorreu ficou conhecido como caminhos do Anhanguera. Esses caminhos, eles se tornaram as estradas reais. No Brasil, a gente tem várias estradas reais. Elas eram os antigos caminhos oficiais, né, que ligavam o litoral ao interior do Brasil. Então, esses caminhos eram oficializados principalmente para transportar o ouro das minas, né, ou para as pessoas passarem, as pessoas que vêm até mando da coroa portuguesa, os mineradores, tropeiros, pesquisadores, utilizavam essas estradas. E aqui embaixo a gente consegue perceber que em outros locais do Brasil também tem esse registro, e a gente já está acostumado aí com aquela estrada real de Minas, que liga Diamantina a Paraty, né? Aqui em Goiás também a gente tem registro dessas estradas reais, e oficialmente em Goiás a gente tem, então, 5 estradas principais. E o Caminho de Cora, ele segue essa linha. Quem criou o Caminho de Cora foi a Agência Estadual de Turismo, a Goiás Turismo, juntamente com principalmente o pesquisador Bismarck Vila Real, que hoje é o presidente da associação. Então, em conjunto, eles foram fazendo o projeto de criação do Caminho de Cora.
E aí, o primeiro passo foi encontrar o caminho, né? Primeiro, pegou esses relatos de Saint-Hilaire, John Emanuel Paul. Saint-Hilaire é aquele botânico famoso do século XIX, ele esteve aqui no Brasil. John Emanuel Paul, médico, além do governador de Armas, o Cunha Matos. São pessoas que percorreram, né, o Planalto Central, que é a Missão Cruz também. Então, a cada ponto onde determinado pesquisador relatava que tinha passado, o Bismarck, a Goiás Turismo, foi fazendo uma anotação para encontrar um caminho mais provável. Aqui em Goiás, a gente tem a estrada real original aqui, porque muita gente conhece, mas no restante do caminho já foi totalmente modificado, né? Em alguns locais você passa assim, pela estrada antiga, a estrada original, e aí uniu a maior história com a mais bela paisagem, e aí tirou-se, então, o traçado do Caminho de Cora. Esse mapa era um mapa do Bismarck, que ele foi o que modelou o Caminho de Cora, foi aonde o caminho foi, de fato, pensado. Ele era um mapa de 4 metros, né? E aqui nessa região a gente pode ver a cidade de Goiás. O Caminho de Cora é essa linha mais superior aqui, ó, essa linha que vem por cima, né? Então, foi definido que aqui, por exemplo, talvez, eu não sei, mas o verde, por exemplo, foi Saint-Hilaire, o vermelho foi o John Paul. Então, eles passaram aqui e tinha uma anotação aqui. Essa linha vermelha na parte inferior aqui é a rodovia. Então, foi assim que o caminho foi, né, definido. E hoje ele é dividido em 13 trechos ou subtrechos. O primeiro, por exemplo, vai de Corumbá até o Salto de Corumbá, tem 15 quilômetros. Então, esses trechos variam aí de torno de 15 a 30 quilômetros, né? Essa questão da divisão dos trechos é mais útil para o caminhante, porque o caminhante tem uma locomoção mais lenta. Para o ciclista, não. O ciclista muitas vezes faz em 4, 5 ou até mesmo em 3 dias. Né? E como que foi a estruturação do nosso Caminho de Cora aqui? Bom, primeiro, houve um projeto inicial em 2012, onde colocaram essas placas aqui, mas elas não foram suficientes para poder fazer com que o caminho fosse seguido, né? Mas teve-se uma ideia inicial em 2012. Já em 2017 e 2018, a gente de fato começa, com todo o suporte aí da Trilha Transcarioca, do ICMBio. Nessa foto aqui está o Jorge, né, o Jorge Júnior, lá do Rio, guia lá, ele veio, fez o curso de sinalização de trilha com a gente. Então, nossa sinalização ela é toda baseada num padrão que o ICMBio segue. Eu vou mostrar um pouco aqui sobre o manual, e é desse jeito, a gente pega o spray, faz um molde e sai sinalizando o caminho, né? Uma das desvantagens dessa sinalização é que você, quando ela está na árvore, a gente tem que sempre estar mantendo. Então, aí é voluntariado. Quem mantém o caminho de fato é a associação, o voluntariado. A gente tem apoio da Goiás Turismo, tem apoio dos empresários. Então, o Caminho de Cora está funcionando hoje em dia porque tem muitas mãos para colaborar. Claro que sempre, nunca é suficiente, né? Mas a gente já consegue aí manter a sinalização. Eu não vou dizer 100%, porque como a sinalização dá-se em áreas naturais, muitas vezes o fazendeiro vem aqui, troca esse tronco aqui, e aí a gente perde a sinalização, tem que passar e refazer, né? Ou a árvore, na época da chuva, seca e perde essa sinalização, e aí a gente vai refazer. E aí, só para falar um pouco da sinalização, essa foto mais à esquerda aqui é a sinalização zebrada, né? Utilizamos também placas para poder dar suporte para as pessoas que caminham, mas basicamente é assim, o fundo amarelo é sentido Corumbá, cidade de Goiás, fundo preto é quem está saindo de Goiás e indo para Corumbá. E tem as setas de sinalização também, tem a seta do caminho correto. Essa sinalização, como eu disse, ela está prevista nesse manual de sinalização de trilhas. Então, o ICMBio já tem esse material aí, foi atualizado em 2018. Então, para as trilhas que estão surgindo, estão todas sendo baseadas nesse manual. Já a Goiás Turismo, ela veio estruturando o caminho com as placas de poesia e os totens. Esse aqui em cima é um totem, né? Que tem vários espalhados em pontos chaves do caminho. No dia 18 de abril, foi feito um lançamento oficial com a ciclista Raíza Gulão, né? A ciclista olímpica nossa aí do mountain bike. Ela é nascida da cidade de Pirenópolis. Ela e mais alguns ciclistas percorreram o caminho em 3 dias. E aí cada cidade, cada povoado parava, fazia uma fala, teve um acontecimento. Então, houve esse lançamento oficial.
em 2018. Então, de fato, o caminho tem 2 anos e meio, nós somos um caminho recente, né? Na época do lançamento, teve esse mapa distribuído, um guia turístico sobre o caminho, com várias tiragens, que informava sobre os trechos, sobre a altimetria, sobre as cidades. E aí, no final de 2018, criou-se, então, a Associação do Caminho de Cora, né? Para que aí possa ter uma entidade que vá pensar em prol daquele caminho ali. E fizemos a associação, e agora a associação completa 2 anos, né? Atualmente, essa é a composição. O presidente aqui é o Bismarck, né? Eu sou diretor de administração e finanças, a Shirlene, secretária executiva, o Nilo, da logística, é coordenador de comunicação, o Alessandro, da Bioplan, é coordenador de manejo, voluntariado e sinalização, o Assis, da Araraúna, o Jonathan, da Goiás Turismo. Então, são todos empresários que estão pensando o caminho, que vivem de certo modo dele, mas também deixam sua contribuição em muito. Temos também atualmente o site, né? Para quem quiser tirar as informações, é só acessar aí, caminhodecoracoralina.com.br. Lá tem os GPS dos mapas, tem o passaporte, a associação, enfim, o percurso, os trechos, serviços e hospedagens. A gente mantém esse passaporte do peregrino, então quem vai fazer o caminho adquire o passaporte, e aí em determinados pontos você vai carimbando, né? Você sai carimbando o passaporte, depois que você conclui o caminho e está com o passaporte carimbado, você recebe um certificado, né? Tudo online e tal, e está funcionando bem esse passaporte aí. E o Caminho de Cora é isso, né? Além desses pontos que ele tem de atrativo, como Cerrado, a história, ele tem principalmente a comunidade, né? A gastronomia local de Goiás. Então, tem 8 povoados pelo caminho, e é nesses povoados que a gente tem que ficar, e é lá que a gente se interage com o pessoal, e somos sempre muito bem servidos, né? A alimentação típica goiana aqui, parece muito com a mineira, mas é típica do Goiás, é arroz com piqui, é arroz com frango, é pão de queijo, é muita fruta, né? E pelo caminho onde a gente vai passando, a gente consegue perceber que as pessoas estão começando a entender que o Caminho de Cora Coralina movimenta um fluxo. E daí, então, por isso que eu digo que surge o produto, porque hoje ele é comercializado pelas empresas. Se você quer fazer o Caminho de Cora, seja a pé ou de bicicleta, você pode contratar um serviço, e aí, de fato, você não vai nem precisar fazer a logística, não é? Bom, e aí tem algumas fotos do caminho, né? Peraí que eu não deixei o celular no mundo aqui. Aí tem algumas fotos do caminho, a gente vê o Salto de Corumbá, aqui em cima, à direita, na parte central superior, que é a Igreja Matriz, lá de Pirinópolis. Embaixo aqui tem a Cachoeira do Sorrisal. São locais que você passa enquanto você está no Caminho de Cora. Essa foto aqui é da Cruz do Chico Mineiro, né? Aquele famoso das músicas lá. A gente passa onde o Chico Mineiro foi enterrado. Aqui tem mais algumas fotos, na Serra de Jaraguá, no Pico, no Parque dos Pirineus. Aqui tem a travessia da Roda d'Água, que é próxima a Caxambu. Esse lado, o Morro do Cabeludo, lá em Pirinópolis. Então, tem muito atrativo natural no caminho. Quem é ciclista e gosta de pedalar, fazer trilha, vai sentir o maior barato, porque aqui não tem só estrada de terra, tem muito single track, né? Os ciclistas aí conhecem o single track, e aí você encontra muito no Caminho de Cora. Bom, futuramente, então, o caminho, ele já está se desenvolvendo dessa maneira. O Caminho de Cora vai integrar o caminho do Planalto Central e, futuramente, também o caminho dos Veadeiros, formando o caminho dos Goiáses. Então, esse é o futuro da trilha de longo curso aqui no estado de Goiás. Já está sendo desenvolvido tanto o caminho dos Veadeiros quanto o caminho do Planalto Central. Eles já estão bem desenvolvidos. Logo mais, você já vai poder sair da cidade de Goiás e ir até Cavalcante com tudo sinalizado. Oi, Diego, você já pode ir fechando. Tem uma pergunta só. Tá, estou fechando, é a última. Tem um mapeamento da trilha por GPS? É uma pergunta. Tem, tá, eu vou responder aqui. Então, antes de responder, para fechar isso, as trilhas de longo curso no Brasil, tudo indica que ela vai ter essa dinâmica aí, mas já está se expandindo muito, então tem trilha em diferentes locais aqui sendo desenvolvidas. O Caminho dos Goiás está nessa área central aqui.
e eu acho que a gente vai caminhar para cada vez ter mais trilhas de longo curso, ainda mais nesse período, não sei se eu coloco pós-pandemia, mas nesse período em que o turismo está retornando às atividades, atividade ao ar livre vai ser primordial, e nisso as trilhas de longo curso, ela se destaca, e o Caminho de Cora também. Algumas referências, e é isso, obrigado. Juna? Aplausos! Você tem um comentário, eu gostei muito da proposta do lançamento oficial, tendo uma ciclista reconhecida, né, e da terra, foi muito legal. E essa ideia que vocês têm da sinalização por conta da associação ou dos ciclistas, isso é o que nós chamamos de ter pertencimento. E, para mim, uma rota de ciclismo só acontece se tiver o pertencimento da comunidade, das pessoas que são adeptos ao ciclismo, sabe? Porque não dá para a gente ficar esperando pelo poder público. O poder público vai ter um momento que pode ajudar. Agora, a manutenção e a qualidade dessa rota vai depender muito das pessoas, dos lugares por onde ela passa. É só isso que eu queria fazer, o comentário foi muito legal, eu já fiquei com vontade. Queria falar um pouquinho aqui também, Regina. Parabéns, Diego, pela sua apresentação, foi uma indicação aí do meu colega Luciano Guimarães, do PRT também, né, da Goiás Turismo. E eu conheço um pouquinho quando lançaram da rota. Quero dizer que Cora Coralina tem fé aqui na Paraíba, o pai dela era paraibano, então a gente tem uma ligação já aí, né, Goiás, Paraíba, e eu acho que essa rota, né, vai vir a contribuir bastante com a região aqui do Vale dos Sertões, porque eles já fazem, já é uma coisa que eles já têm há muito tempo, né, essa integração entre os municípios desse cicloturismo. Então, eu acho que precisa mesmo estruturar, como vocês estruturaram lá, sinalização, roteiro, eles entenderem o tanto que movimenta a cadeia produtiva do turismo, né? Toda a comunidade envolvida, né? Quer dizer, recebendo aí a comida, valorizando a gastronomia rural. Então, assim, eles só vão ganhar, né? Seguindo o exemplo aí dessas rotas que a gente vai ver aí hoje, né? A noite toda. Obrigada. Pois é, tem outra pergunta. Qual foi a maior dificuldade no início da construção do caminho Cora Coralina e se essas marcações nas rotas geram algum impacto ambiental? Quais as iniciativas são tomadas para diminuir o impacto do homem na natureza nessas rotas? Pronto. Então, primeiro eu vou responder a do GPS, para quem perguntou, o GPS está lá no site, você procura caminhodecoracoralina.com.br e lá tem uma seção lá onde você consegue baixar o arquivo GPX ou KMZ, se eu não me engano. E no Wikiloc também você consegue encontrar a rota lá. Então, quanto GPS, é isso. No menu percurso, mapa, track log do caminho, lá no site. Em relação à dificuldade no início, eu penso que no início uma das maiores dificuldades foi conversar com os proprietários para informá-los que começaria a ter um fluxo turístico ali e que ele poderia tirar proveito daquilo se fosse de interesse dele. E aí, muita gente, quando você vai falar em locais mais isolados, trilha de longo curso, ecoturismo, isso aí o pessoal não está muito associado. Então, de certa forma, essa foi uma dificuldade, mas aqui em Goiás, você disse sobre o Luciano aí da Goiás Turismo, a gente ainda está junto aí, trabalhando. Na época, quem era o diretor das operações era o João Lino, que hoje ele está cuidando mais da área de Cavalcante, lá ele é diretor da Rede Trilha, a Gabi fez parte, a Alexandrina fez parte, a Goiás Turismo, e teve muita gente também, empresários e amantes do caminho que contribuíram. E esse tato de lidar com a pessoa de longe da cidade é fundamental para que você consiga conversar de igual para ela. Você nunca vai conversar de igual, né? Mas esse tato é fundamental, você saber como lidar com aquela pessoa que vai conviver com diferentes tipos de pessoas passando pelo seu caminho. A questão das marcações, se ela gera algum impacto, bom, talvez sim, nas árvores eu não sei se gera tanto, porque o que acontece? A árvore troca a casca, ela acaba se apagando. Pessoas em áreas naturais geram impacto. A questão é a gente gerar o mínimo impacto possível.
manter as trilhas, dar manutenção na trilha, é um fator que contribui para que aquele impacto seja minimizado. Você ter uma trilha somente, uma trilha bem definida, é outro fator, porque se você não delimita um caminho principal, começa a abrir vários troncos ali, né? Porque o impacto ele acontece. Eu ando de bike, eu sei que a bike, menos que a moto, bem menos que a moto, mas dependendo da trilha, ela vai criando aquela canaleta ali que vai uma erosão e vai indo. Então, o impacto ele gera. Só que quando você começa a ver que a vala, né, que a gente chama valeta ali, começa sendo criada, você tem que ir lá e estruturar para tentar manter aquele ambiente. No Caminho de Cora também, a gente evitou áreas que eram áreas de preservação permanente. Por exemplo, tem uma parte lá em Pirinópolis que teve que passar por fora, porque aquela área é inundável, é uma vereda, né? Vamos deixar ela mais tranquila ali. Então, é esse tipo de iniciativa que a gente, além da conscientização da comunidade, né? Da conscientização, desse pertencimento, que é um desafio também, não é muito simples, mas é isso. Então, Diego, muito obrigada. Você vai ser um dos padrinhos da rota de ciclismo Vale dos Sertões. Eu espero que você venha para a inauguração aqui com a gente. Quando eu vi o evento, eu fui lá ver qual era, né, essa rota, Vale dos Sertões. Entrei no Google Maps, lá sou muito curioso. Mas eu já tenho uma ligação com o Nordeste. Minha esposa é pernambucana, meus 2 filhos nasceram no Pernambuco. Eu já passei uma boa temporada na Paraíba. Assim, é Nordeste Cerrado, né? Muito bom. Obrigado aí. Ótimo. Obrigado pela oportunidade de estar... Já estamos irmanados aí, Paraíba e Goiás. Muito obrigada. Vamos para a segunda palestra, Rota de Ciclismo Vale Europeu, em Santa Catarina. A palestrante vai ser Arlete Regilene Scos, turismóloga e docente de séries iniciais, gestora a serviços da cultura, esporte e turismo no consórcio intermunicipal do Médio Vale do Itajaí, secretária e tesoureira da instância de governança da região turística Vale Europeus. Com vocês, a nossa amiga Arlete. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estar ali hoje, estar com vocês. Acabamos de participar de um webinar também, né, que o Clube de Cicloturismo promoveu. Então, hoje a conversa é Vale Europeu completamente, falando somente sobre circuitos. Então, é um prazer estar com vocês. Eu espero poder participar e compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência e também do nosso circuito. Eu vou colocar a apresentação no ar para poder agilizar, né? Porque senão a gente vai... Deixa eu ver... A apresentação... Caramba, não está aparecendo a minha apresentação. A minha apresentação ela está na planilha de apresentações do Google. Tem uma maneira diferente para poder fazer a apresentação aqui? Não vai dar. Não, você tem que pegar ela, vai ter que baixá-la para poder colocar aqui na apresentação agora. Caramba. Você tem como baixar ela e enviar? Eu estou vendo aqui onde que eu vou fazer isso. Fazer uma cópia de toda a apresentação. Ela vai para o meu Drive só. Se eu mandar o link ali para vocês, vocês conseguem baixar ela? Talvez sim. Tá. Coloca no chat para a gente ver. Sim. Tá sem som, Regina. Tá sem som, Regina. Regina, tá sem som. O suporte da TI do Sebrae já está aqui. Manda o link aqui no chat. Aí sim. Ele abre para você.
Pronto, João, tá aí o link. Você, por favor, abre para... Eu vou começando a falar, porque senão a gente vai Você perder tempo, né? tem que autorizar o acesso, viu? Tem que autorizar o acesso? É. Deixa eu ver aqui, veio Meu caramba, da onde que veio a solicitação agora? Ai, meu pai do céu. É um lugarzinho que tem acesso para uma pessoa. Mas realmente não está aparecendo. Eu estou procurando ele e ele não está me mostrando isso. Tenta clicar no arquivo, aí lá em cima vai aparecer a opção de você compartilhar. E lá você tira a permissão de restrito. Dentro do próprio Drive, isso. Certo. Mas, ele não está me mostrando isso? Tem que clicar no arquivo. Compartilhar em grupos, Isso, adicionar restrições de compartilhamento, controle, quem pode compartilhar, copiar e imprimir esse arquivo. Bota um OK, então, é isso? Você coloca para todos. Voltou? Deixa eu olhar. Ai, caramba. Não, continua pedindo acesso. Tem que colocar lá a autorização para todos. Vê se foi agora. Vamos ver. Não. O Josias está falando que o som está baixo, deve ser no celular dele, porque para mim está ótimo. Ai, Jesus. Eu coloquei um passo a passo aí no chat de como liberar a permissão no arquivo. Deixa eu ver aqui. Arlete, se você quiser, a gente pode trocar. Você ser? resolve. Eu acesso às 19, daí para apresentação, e eu vou arrumar isso aqui, para a gente fazer isso, senão a gente vai perder muito tempo, né? Exatamente. Faz isso, tá bom? Quem está pedindo para falar é Caminho da Fé, que é a Camila. Vou apresentar a Camila, tá? Oi, Regina. Não, Oi. eu não estou pedindo para eu falar agora, é para adiantar o próximo. Né? Tá. E aí depois ela volta na sequência dele, porque ela já vai ter resolvido o problema. Isso, porque como a transmissão está sendo feita ao é. vivo, as pessoas estão esperando resolver essa questão técnica, enquanto o próximo palestrante pode iniciar, que já pode estar preparado. Exato. Chama o próximo, Regina. Mas Ion é o terceiro, e eu ainda não vi Ion aí. Ion David. Ion, deixa eu ver se ele está aqui. Ion, não, está aqui não. Quem é o próximo depois de Ion? Aí seria eu. Dura que todos os meus convidados eu coloquei para as 8 horas. Pode ser que as pessoas cheguem às 8. Aí não vão assistir. E aí elas vão acabar não assistindo. Se você puder entrar agora, né? Seria ótimo. Se você... Eu tô... Tô entrando. O Ion disse que está salvando a apresentação dele no pendrive, porque já viu esse probleminha. Já está entrando. Coisas ao vivo são assim mesmo, o pessoal aguenta um pouquinho, já vai resolver.
Ainda bem que todo mundo que está aqui são pessoas que estão interessadas e entendem aí, né? E vão aguentar um pouquinho. Já conseguiu desbloquear? Não consegui. Não consegui. Tem algum universitário aí com você? Tem um e-mail que eu possa enviar para compartilhar isso? Ou não? Mas ele também vai pedir solicitação. Vai demorar muito. Não tem como você baixar e enviar por e-mail? Tem uma questão que diz que eu posso... Tá, vê se agora conseguem abrir, que eu acho que eu consegui desbloquear para qualquer pessoa baixar o link. É isso que precisa ser feito. Ela está tentando. Vamos ver agora. Agora deu. Deu? Deu. Tá, deu. então coloca. Agora pode pegar aí. Desculpa. Tá ótimo. Tranquilo. Coisas ao vivo são assim. Suporte agora já deve ter pego aí, Regina. Daqui a pouco ele joga. João, pode abrir, viu? Muito bem, conseguimos. Pois bem, então vamos falar um pouquinho de circuito de cicloturismo do Vale Europeu Catarinense. O circuito de cicloturismo do Vale Europeu Catarinense foi criado em 2006, exatamente pelo Clube de Cicloturismo do Brasil. Foi a entidade que foi convidada a estar com a gente para estar trabalhando o desenvolvimento do circuito, o reconhecimento de percurso, enfim, a definição de seriam as placas e tudo mais. Eu não consigo ir tocando a apresentação, né? Tem que ser você, o suporte, né? Isso, muito bem. E exatamente a estruturação do circuito de cicloturismo do Vale Europeu é que nos possibilitou a estruturação de todo o desenvolvimento regional do turismo na nossa região. Então, a parte de gestão do circuito do cicloturismo, ela precisava estar dentro de uma entidade que conseguisse fazer todo o desenvolvimento e também a manutenção e a promoção do circuito, porque a gente sabe que senão as coisas acabam se perdendo e não conseguimos mantê-lo. Então, o Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí foi a entidade que criou o setor de turismo para poder estar alojando a gestão do circuito do cicloturismo. Então, hoje a gestão é feita também não somente pela gestão da iniciativa privada, é uma parceria entre iniciativa privada e o setor público para que o circuito possa sempre permanecer com a sinalização atualizada, a melhoria das informações e tudo mais. Então, pode passar. O circuito do cicloturismo, ele acontece, ele foi programado para acontecer e ser realizado em 7 dias. Então, é uma distância de 330 km. O marco inicial do circuito é a cidade de Timbó. Hoje ela foi eleita, ela possui o título de capital catarinense de cicloturismo, exatamente porque o circuito inicia ali e pela também dimensão de ciclovias em todo o município, mas porém o percurso ele apresenta uma dificuldade elevada, né, chegando de 1 até 5 na altimetria. Então é recomendado para que seja realizado para quem já tenha uma prática do pedal ou
quem faz o autoguiado. Porém, se você, né, quem não tem o entendimento, não tem uma prática ou o organismo preparado para pedalar a altas altitudes, a gente recomenda que contratem as nossas operadoras que atendem ao circuito, elas são credenciadas, têm todo o conhecimento e oferecem vários serviços para poder estar realizando e oferecendo serviço ao cicloturista. Então, o pedal ocorre em 7 dias, o percurso diário é de 40 a 50 km e ele circula 9 cidades da região, que começa em Timbó, Pomerode, Indaial, Ascurra, Piúna e Rodeio, Benedito Novo, Doutor Pedrinho, Rio dos Cedros e finalizando novamente em Timbó. Pode passar, então, o circuito. O circuito ele é todo sinalizado, então existem as placas de sinalização que estavam no slide anterior, né? Mas as placas de sinalização indicam exatamente o sentido para seguir e também são utilizadas flechas amarelas em postes, pedras que estão no percurso, orientando para que não se percam nas várias entradinhas que existem no percurso e que às vezes a gente acaba se enganando. Então, o circuito, ele, como vocês estão vendo no mapa, ele passa pelos 9 municípios. O reconhecimento do circuito no mapa é exatamente a linha lilás, porque a vermelha é o circuito do caminhante, que é diferenciado, e eles se cruzam em alguns momentos, porém não seguem o mesmo percurso. Pode passar o circuito. Como eu estava falando para vocês, o circuito do cicloturismo ele inicia na cidade de Timbó e finaliza, ele passa num percurso na cidade de Rio dos Cedros e finaliza na cidade mais alemã do Brasil, né, Pomerode, onde que é possível o cicloturista aproveitar um pouco também do que a cidade tem de oferecer no turismo. Então, é possível conhecer a Rota do Enxainel, que é realmente onde o percurso finaliza, é a finalização do primeiro dia, saindo ali na Rota do Enxainel e chegando ali no Portal Norte. Então, a Rota do Enxainel ela é uma rota tombada pelo IPHAN, é onde há uma manutenção de casarios antigos e, enfim, demonstrando exatamente a técnica da arquitetura de Enxainel, que é própria alemã, e também a possibilidade de conhecer várias propriedades que oferecem o turismo de experiência. Então, você pode conhecer a produção de mousse, melado, a moenda de cana, enfim. É possível conhecer também a produção de doces no município, a produção dos embutidos, né, a questão ali da linguiça. Hoje já tem uma rota da linguiça também programada dentro dos 9 municípios. E também poder conhecer o zoológico, que é o mais antigo do Brasil, aproveitar a arte da falcoaria, a gastronomia, tem toda a questão das porcelanas, né, a questão da porcelana Smith, os museus, os memoriais, principalmente do memorial e da porcelana Smith. Então, várias coisas podem ser oferecidas ali, até mesmo o passeio de charrete. Pode passar. Circuito, no segundo dia, ele, então, ainda está aparecendo Pomerode ali, o que eu estava falando, né? A questão dos museus, a rota do Enxainel, enfim, o que é possível conhecer nessa cidade que realmente guarda essa cultura tão alemã. Pode passar. O segundo dia do percurso, ele realmente sai da cidade de Pomerode, passa por um percurso em Timbó, novamente, onde que é possível acessar o Morro Azul, e finaliza na cidade de Indaial, na Ponte dos Arcos, que exatamente é o símbolo da cidade de Indaial. Então, a etapa do segundo dia finaliza nessa cidade, que também é colonizada por italianos, alemães e poloneses, e é possível conhecer também um pouco dessa história
ali, principalmente a questão da linha férrea, que existia no passado. O trem foi o que possibilitou o desenvolvimento dessas cidades, levando a produção agrícola da época até o porto de Itajaí. Pode seguir a próxima. Então, na cidade de Indaial, a Ponte dos Arcos, a primeira foto ali em cima, onde que finaliza o percurso, é uma das primeiras construções em arco e uma extensão grande de rio em concreto. Foi a empresa Odebrecht que realizou na época essa construção, mas também tem nos jardins, bem perto ali do final do percurso, da Prefeitura Municipal, a produção ali, a manutenção da Vitória Régia, que é uma das únicas cidades que é possível fazer e manter essa espécie que é natural da floresta amazônica, mas que se adapta bem ao clima de Indaial, que é muito parecido com o da floresta amazônica. Enfim, a questão religiosa é muito forte nessa cidade. Então, a gente pode ver a manutenção dela nas várias igrejas de todo o percurso. E esta igreja que aparece ali é uma das igrejas tombadas pelo IPHAN, ela é totalmente restaurada hoje, e que conta principalmente a demonstração da cultura bem forte, religiosa no município. Pode passar. Indaial também é muito conhecida pelas pontes cobertas de madeira, que era uma técnica praticada pelos colonizadores exatamente para fazer a manutenção das pontes contra o sol e a chuva, para a madeira não apodrecer. A etapa do dia 2, ela inicia na cidade de Indaial, passa por Ascurra, vai até Piúna, volta para Ascurra e finaliza na cidade de Rodeio, são 46 km. Então, nesse dia, o percurso ele é praticamente ladeado pelo rio Itajaí-Açu, que é o maior rio da nossa região, onde é praticado também o rafting, o canionismo, principalmente quem faz essa questão da atividade de aventura é bem forte nesse rio, é considerado um dos melhores rios por causa das corredeiras. Então, no caminho, a gente pode ir na cidade de Apiúna, é possível conhecer toda a estrutura da estação ferroviária, que o trem hoje ele está funcionando, ele faz passeios, porém é uma vez por mês, então é totalmente agendado. A manutenção é feita totalmente gratuita pelos amantes da ferrovia, que é exatamente a Associação Ferroviária Nacional, enfim. Mas na cidade de Ascurra também é possível conhecer dois atrativos muito fortes, que é o Sítio das Andorinhas, exatamente um percurso no meio do rio, até chegar a uma cachoeira dentro de uma gruta, é muito bonito. E também é possível conhecer a fenda ecológica, arqueológica da Cruz de Pedra. São dois grandes atrativos do município de Ascurra. Pode passar a apresentação. E na cidade de Rodeio também é uma cidade muito forte na questão religiosa. É o berço de nascimento das irmãs franciscanas no Brasil, e também onde fica o convento dos franciscanos também. Então, ele tem um grande apelo à religião. Porém, é possível no percurso do circuito do cicloturismo, ele passa pelo Caminho dos Anjos. Pode passar a apresentação para mim, por favor? Pode passar, então, a questão ali do Caminho dos Anjos, essa primeira foto que está ali no slide.
que apresenta a grande força religiosa. Então, é um percurso onde tem 64 anjos, numa altura média de uma pessoa, e vai ladeando todo o percurso do Ipiranga, que é exatamente a passagem de rodeio para o município de Benedito Novo. Então, essa questão religiosa é muito presente. E ali na cidade de Rodeio também, o circuito passa por uma tirolesa. Ela é considerada a maior da América Latina, são 3 km de queda na tirolesa, é 1,5 minuto de queda livre. Enfim, é para os maluquinhos que gostam desse tipo de aventura também. Mas também tem um novo atrativo sendo lançado, que é exatamente um espaço para turismo, onde vai sair camping, enfim, outras atividades, e que o portal dele é uma bicicleta gigante construída em madeira. Então, é uma bicicleta com mais de 5 metros de altura, e tem um deck onde você pode acessar um mirante para poder até mesmo chegar bem perto da bicicleta. Pode passar, então. O terceiro dia, a questão ali de rodeio já foi, então pode passar. Pode passar também isso. A etapa seguinte, então, é exatamente Benedito Novo e Doutor Pedrinho. Esse percurso, então, quando sai de rodeio e começa a seguir pelo Caminho dos Anjos, é o percurso onde o circuito começa a atingir o seu ápice de altura. Então, você chega a 900 metros acima do nível do mar, e é um pedal de praticamente 3 quilômetros quase de morro. Então, é um pedal, assim, que realmente vai exigir bastante do cicloturista. Mas, porém, é um pedal bonito. Tem vários mirantes que dá visão das cidades que ficaram lá embaixo, por onde o cicloturista já passou. E também é possível conhecer várias cachoeiras nesse percurso, principalmente as que estão estruturadas e organizadas para receber o turismo, que é a cachoeira na cidade de Benedito Novo, do Campo do Zinco, a cachoeira da Cruz e Pedra, a cachoeira da Pedra Furada, que realmente tem toda uma história. No passado existia uma pedra que furou com a questão da batida da queda da água, e infelizmente numa enxurrada a pedra acabou caindo e foi até o fundo do poço onde cai hoje a cachoeira. Mas a cachoeira é muito bonita para ser visitada também. E também tem toda a questão de várias cachoeiras no sítio Begalque, e são 5 cachoeiras para visitação, com acompanhamento de guia, enfim, tudo bem estruturado para poder estar recebendo o turista. E na cidade de Doutor Pedrinho tem a Cachoeira do Véu da Noiva, que está no percurso do circuito, quem faz o circuito via Véu da Noiva, e também a questão de poder conhecer a Gruta do Santo Antônio, quem faz o percurso via Gruta Santo Antônio. Então, nesse dia, são 2 possibilidades de estar fazendo o circuito do cicloturismo. E, além desses 2 atrativos, também tem a Cachoeira do Paulista, que é um espaço também, são 2 cachoeiras, totalmente estruturado, com camping, com chalés, enfim, um lago com pedalinho, um espaço todo estruturado para receber o turista. E no percurso também tem, perto do pórtico de Doutor Pedrinho, a Cachoeira do Salto Donner, que é exatamente uma cachoeira onde hoje há uma usina de captação para a produção de energia, mas no passado ela tocava uma empresa que produzia o óleo do sassafrás, e hoje só existe a reserva do sassafrás em Doutor Pedrinho, porque a exploração dessa madeira está proibida. Pode passar, então.
eu devo estar chegando no final dos meus minutos, né? Mas nesse dia de Doutor Pedrinho é uma próxima etapa do circuito, então é Doutor Pedrinho até Altos Cedros, aonde que realmente eu falei para vocês que tem no percurso a possibilidade de visitar a Gruta Santo Antônio por aí também, porém vai ter que voltar um pouquinho, mas esse percurso é muito bonito porque há uma grande presença de araucárias, por ser uma parte alta, é uma paisagem muito linda, e também leva às barragens lá de Altos Cedros, que foram exatamente produzidas, criadas para produção de energia. Porém, com essa possibilidade, foi possível o desenvolvimento do turismo também de água doce, então, balneário de água doce. Hoje, infelizmente, elas estão muito baixas devido à falta de chuvas, mas exatamente um turismo de final de semana que o pessoal aproveita para ir até lá, para poder andar de jet ski, de lancha, de barcos, enfim, poder aproveitar toda essa estrutura também. Pode passar. Ali nessa região é possível conhecer a Cachoeira do Índio, também é uma cachoeira dessa região, a Cachoeira da Formosa, e existem vários campos que foram se instalando exatamente por causa das fazendas que existem lá, e quem comprou essas propriedades estão trabalhando com isso. Então, há campos estruturados somente ali mesmo no percurso na cidade de Rio dos Cedros. Infelizmente, nas outras cidades ainda os campos são um sonho que a gente gostaria de estar aprimorando, mas Rio dos Cedros tem várias outras possibilidades de estar conhecendo turisticamente e aproveitando, que são as cavalgadas exatamente no meio das fazendas, que levam ao mirante, onde há o salto dos parapentes, dos paraglides, enfim, tem toda uma questão também de poder aproveitar esses atrativos durante a passagem ali por Altos Cedros, na cidade de Rio dos Cedros. Pode passar. A produção de vinho nessa cidade é muito forte, tanto que é reconhecido como a produção artesanal de identidade do município. Falando em Rio dos Cedros, se alguém falar em Rio dos Cedros para mim, eu automaticamente me perguntando qual é o artesanato, já me remete ao vinho, a produção de vinho. Mas também, então, no quinto dia, aliás, no sexto dia, a etapa segue de Altos Cedros até Palmeiras, que também continua ainda dentro da cidade de Rio dos Cedros. É um percurso de 37 km, muitos emendam esse dia e finalizam o percurso, porém a gente não recomenda, porque no último dia, no sétimo dia, há um percurso também de altitude que exige muito do cicloturista e que vai judiar demais e vai trazer insatisfação, de repente, do cicloturista de estar finalizando o percurso. Então, ali em Altos Cedros e Palmeiras também tem as barragens de Palmeiras, onde que é possível estar aproveitando os passeios de lancha, de jet ski, e também para conhecer um pouquinho de uma cachoeira que só é possível através o acesso é possível apenas através da lancha, que é a Cachoeira do Sol. Mas os paredões de pedras, tudo são muito bonitos nessa região. Pode passar. Enfim, a última etapa, o último dia, que é de Palmeiras, da cidade de Rio dos Cedros a Timbó, são 53 km. Essa última etapa tem descidas íngremes, que realmente compensa o dia anterior. A gente fala que nesse dia a gente fica até um pouco apreensivo, porque muitos ciclistas gostam de
de realmente tirar o pé do freio e deixar a bicicleta correr, mas também que ali no final há uma subida longa e pesada, até eu coloquei uma foto ali para vocês verem, e realmente o cicloturista precisa descer da bicicleta e empurrar. Então, nesse percurso, nesse dia, tem uma subida também para a gente, que a gente gosta de informar que a altimetria ali chega realmente a ficar bem alta. Enfim, nesse dia também, no final da cidade, ali na divisa de Rio dos Cedros com Benedito Novo, há também uma ponte de madeira. Rio dos Cedros também possui ponte de madeira, por ter sido colonizado também por alemães, ela também possui as pontes cobertas de madeira. E o percurso, voltando ali para Timbó, ele sai de Rio dos Cedros, passa pela cidade de Benedito Novo, passa novamente numa parte de rodeio e finaliza, então, na cidade de Timbó, ali no Jardim do Imigrante, aonde também é a saída do circuito. Então, ao cruzar a passarela que tem sobre o Rio Benedito, o cicloturista estará finalizando o circuito. O circuito, quando o cicloturista inicia, ele, no primeiro dia, ele faz uma inscrição, preenche exatamente um atestado de responsabilidade, faz a sua inscrição, retira o passaporte e a planilha de orientação para poder fazer todo o percurso, mas, porém, se quem pede informações no site e quer saber como fazer o circuito antecipadamente, tudo, a gente tem a possibilidade de fazer poder baixar o arquivo lá no site, né? Está lá em percursos, aí indo até o final de percursos, depois do 7º dia vai estar o arquivo lá para poder baixar o GPX ou o XML, enfim, como acharem melhor. E também a gente já está com ele todo sinalizado no Equiloc. Nós estamos fazendo uma reformulação nas nossas placas de sinalização e elas todas estarão recebendo essa informação do Equiloc em QR Code, para que realmente a nossa intenção, como trabalhamos a sustentabilidade, é realmente eliminar a questão da impressão das planilhas e não estar tendo que estar fazendo isso também. Oi? Está perto, né? Estou finalizando, só tenho, acho, mais um slide, se eu não estou enganada. Legal, vamos ver. Pode tocar o slide. Exatamente, ali é na cidade de Timbó, então é possível ir até o Morro Azul, e pelo percurso de Pomerode a Indaial também é possível acessar o Morro Azul. Então é uma visão muito bonita do nascer e do pôr do sol, que vale a pena estar conhecendo. Pode passar. Então, ali está o nosso site, as nossas redes sociais, e realmente estão passando por uma reestruturação. A gente vai logo mais estar lançando, até o final do mês, a gente estará lançando um novo site. Esse site já não consegue comportar todas as informações que a gente quer colocar nele, e está sendo lançado um novo site. Então, este ano a gente fez uma reestruturação total, tanto das planilhas, dos certificados, quando o cicloturista recebe no final, do passaporte, das placas de sinalização, das informações, enfim, todo o nosso material. A pandemia, no fim, ajudou também para a gente estar se organizando dessa forma também. Eu agradeço a vocês pela apresentação, e a gente está à disposição. No site tem o nosso contato, quem quiser pedir informações pode ficar à vontade. Ô, Arlete, muito obrigada. Eu acredito que todo mundo ficou com vontade de fazer essa rota do Vale Europeu. Você sabia que esse nome, Rota de Ciclismo Vale Europeu, nos inspirou para a gente colocar Rota de Ciclismo Vale dos Sertões? Olha, que coisa boa! Engraçado que ficou muito clara a importância da governança público-privada, né?
E a coincidência que na rota do ciclismo Vale Europeu, vocês têm 9 municípios e no Vale dos Sertões também, essa região turística que consta no mapa turístico do Brasil, são 9 municípios também que a gente quer ligar com a rota de ciclismo. A diversidade que você tem de paisagem, de cultura, de riqueza histórica e cultural é maravilhosa. E outra ideia que eu achei muito legal... Gastronomia também, né, Regina? Gastronomia também. Sim, outra ideia que eu achei legal, até copiei aqui, foi a proposta do camping, porque muitas vezes é uma oportunidade de negócio que vai surgir no meio rural, numa propriedade rural, que vai dar certo, né, para atender os ciclistas que vão passar pela rota de ciclismo, ou Vale Europeu, ou Vale dos Sertões. Muito legal. Bom, aqui tem qual o custo para fazer o circuito completo? Essa seria uma pergunta para você responder. E outra a EPAGRE tem alguma participação de trabalho junto às famílias rurais no circuito Vale Europeu? Bem, primeiro vou responder, então, a primeira pergunta que tu me fez, né, qual o custo? Essa é uma pergunta que a maioria dos cicloturistas nos fazem. Como nós fazemos a gestão do autoguiado, e somos poder público, a gente não tem como fazer esse trabalho de realmente fazer as reservas, enfim, de poder estar aí passando uma parte estruturada. Por isso que a gente tem uma parceria com a iniciativa privada, principalmente com as operadoras que fazem esse percurso, que atendem ao circuito do cicloturismo do caminhante. Mas, assim, a gente sabe que, geralmente, o custo das hospedagens variam de 150 até 250 reais, e esses custos, assim, um pouco mais altos, vocês vão me dizer, meu Deus, um pernoite, mas é assim, como na parte alta existe muita pouca infraestrutura de serviços, né, de atendimento, principalmente da gastronomia, as hospedagens oferecem tanto o jantar quanto o almoço. Então, esse valor já está incluso, esse serviço também, sabe? E a grande pegada é exatamente deles terem essa consciência de, no café da manhã, porque o pernoite já oferece café da manhã também, e ao mesmo tempo que oferece café da manhã ali para o cicloturista estar tomando, eles oferecem os lanches para eles levarem durante o percurso, porque em algumas partes eles pedalam grandes percursos que não tem nada realmente para poder parar e comprar alguma coisa. Então, eles já oferecem para o cicloturista e para o caminhante estarem levando o lanchinho do dia, como querem dizer, né? E também ali a questão da EPAGRE. A gente, como eu falei para vocês, a gente hoje não faz mais somente a gestão do cicloturismo e do caminhante, porém a gente faz todo o trabalho do desenvolvimento turístico regional. E em alguns setores a EPAGRE participa, sim, principalmente por causa do reconhecimento dos produtos agrícolas, né? Hoje, por exemplo, a gente está com o caso do Corcase, que realmente para fazer todo esse reconhecimento de poder ter o registro e o selo de vender produtos, né, através da produção de origem animal. Então, a EPAGRE participa também nesse setor. E também porque a gente, hoje, com a pandemia, está sendo lançado um selo novo para poder mostrar para o cicloturista quais são os empreendimentos que realmente abraçam essa questão de atendimento, seguindo os protocolos e as regras para a higienização. Foi criado um selo Vale Muito Proteger, e a gente já vai precisar muito da colaboração das EPAGRES, de todas as instituições públicas, principalmente voltadas a esse setor. Porque
o Vale Muito Proteger, ele exatamente traz essa questão de valorização da produção agrícola para que os restaurantes e hospedagem compram diretamente do produtor, para que dessa forma evita-se o contágio através do que é comprado em supermercado, onde há o contato de muitas pessoas, né? Arlete, boa noite. Muito boa sua apresentação. Realmente é um destino que a gente ficou aqui, né, morrendo de vontade de fazer esse percurso. Eu queria saber, não sei se você pode responder, quais são os maiores fluxos, são regionais ou você sabe, vem de outro estado, é da própria região ali, o fluxo de turistas? O nosso maior fluxo de turista é realmente São Paulo, Brasília. Hoje a gente tem um grande público também ali do Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná é um grande público nosso. Uhum. Não é apenas mais o público local, que muito pelo contrário, sabe? Fez exatamente isso, despertou a vontade do local a fazer os pedais. Uhum. Então, Agora, você falou também que é um pedal um pouco pesado, né? Que é só para quem já está bem acostumado. Será que não tem uma bicicleta elétricazinha, não, para ajudar? A gente tem, as operadoras oferecem esses serviços, também as bicicletas elétricas. Que ajuda na subida, quem está iniciando. E a gente recomenda e aconselha que quem vai fazer o percurso e é novato no pedal, que contrate ao menos o carro de apoio, tá? Porque as operadoras oferecem o guia de pedal, então é aquele cara que vai estar do teu lado pedalando, te mostrando quando é hora de frear, quando é hora de trocar marcha, quando é hora de pedal mais pesado, enfim. O carro de apoio, exatamente, ele vai estar lá para estar oferecendo para vocês a água, os lanchinhos, então as operadoras montam até piqueniques no meio do percurso, sabe? Faz um oferecimento, um serviço assim bem diferenciado para realmente pensando no público, pensando no cicloturista. Olha aí, é outra fonte, outra frente de trabalho, né, Regina? O nosso tempo já está vencido. Estourado, sim. Eu peço desculpa, gente. De coração, foi maravilhoso. Valeu a pena. Oi, Dedé, como vai? Eu posso ter uma participação rápida aí? Até porque eu estou saindo, tenho um compromisso agora, mas como eu estava interessado em assistir, e queria parabenizar a Arlete aí pela apresentação, assistir na íntegra, e dizer que conheço muito bem essa área toda aí. Eu sou de João Pessoa, mas, aliás, eu moro em João Pessoa, sou de uma cidade do interior que faz parte desse circuito que Regina se referiu, de Santa Luzia. E eu participei ainda no século passado, no final do século passado, em Araranguá, no sul de Santa Catarina, de uma temporada, passei uma temporada lá, e a última semana que a gente passou no estado foi visitando exatamente aí o Vale do Itajaí, todas essas cidades, Timbó, Jaraguá do Sul, a própria Itajaí, e é uma área fantástica. Não num circuito ciclístico, né, mas de automóvel. A gente visitando todas essas áreas, estava fazendo um trabalho, eu sou da área da engenharia agronômica, de irrigação, e a gente visitou todos esses municípios aí do Vale do Itajaí, e só para dizer, eu estou saindo, eu estou até aqui paramentado com uma camisa do Texto dos Homens, que eu estou coordenando hoje o texto aqui na nossa paróquia de Nossa Senhora de Fátima, e começa agora às 7h30, falta 4 minutos, é o tempo que dá para eu chegar lá na igreja, mas passei apenas para agradecer a Regina pelo convite e a Arlete aí pela apresentação fantástica. Obrigada, Dedé. Vá orar para a gente, vá. Muito obrigada. Obrigada.